Olá a todos, vamos a mais um devocional ali na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de quebrar um pouco a sequência ali nos devocionais na primeira carta de João. Aliás, se você que está acompanhando esses devocionais, se você perdeu algum, eu montei ali uma playlist onde você pode encontrá-los com mais facilidade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está aqui pela primeira vez, então se inscreva aí, clique no botão da inscrição, clique no sininho das notificações para que você receba a notificação quando cada vídeo for postado e também compartilhe esses devocionais com seu amigo, sua amiga, para abençoar também a outras pessoas. Então vamos lembrar hoje que existem outros livros na Bíblia, existem outros assuntos na Bíblia, muitos outros assuntos. Então, para quebrar um pouco aquela sequência, eu trago hoje um assunto, na verdade, bem espinhoso, que tem a ver com a vontade de Deus. E esse tema, ele é espinhoso, ele é complexo. Eu me lembro que, na minha época de jovem, né, ali no grupo da mocidade, na igreja que eu era membro, eu me lembro que, volta e meia, vinha esse assunto no nosso grupo mesmo, sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. E é interessante que o jovem cristão, ele tem essa preocupação saudável e esse desejo de saber qual é a vontade de Deus para a vida dele, e ele quer estar no centro da vontade de Deus, e esse assunto, de fato, sempre vem, é empolgante e também é complexo. Eu me lembro que várias vezes surgiu também uma pregação sobre esse tema, ou algum livro que surgia também nesse tema, e é um tema bastante curioso e complicado também. Mas hoje nós iremos muito mais no enfoque devocional, nós vamos surfar tranquilamente nesse tema, e eu quero trazer aqui uma explicação e um entendimento que era dado pelo Dr. Russell Shedd, o saudoso Russell Shedd. Ele costumava usar a figura de um triângulo. Vou colocar essa figurinha aqui para que você possa ver. Triângulo com 3 lados, e ele dizia que a vontade de Deus ela é una, mas há 3 aspectos da vontade de Deus, que a gente pode ver isso expressa nas Escrituras. E ele dizia que a vontade de Deus, existe a vontade decretada, a vontade ordenada e a vontade desejada. Nós não encontramos essa divisão de uma forma didática na Bíblia, é verdade, mas no estudo do texto vai se perceber, e os estudiosos e os comentaristas percebem e perceberam, que você pode destacar ali esses três aspectos da vontade de Deus: a decretada, a ordenada e a desejada. E aqui, de uma forma bem tranquila, bem simples, bem leiga, né? Bem leiga, nós iremos dar alguns exemplos e tentar ter esse entendimento da vontade de Deus. Então eu começo aqui com a vontade decretada. Qual seria uma definição da vontade decretada? Eu coloquei aqui uma definição que ela é minha, na verdade, para ficar bem simples, mas a vontade decretada é aquela decisão tomada por Deus unilateralmente e fechada. Isto é, Deus decidiu, na sua soberania, alguma coisa, e de forma unilateral, e ninguém mais muda essa decisão. Deus já decidiu. Então nós temos na Bíblia muitos exemplos de Deus tendo a sua vontade decretada expressa na palavra, e a gente entende que aquela vontade ele não tomou conselho com ninguém. Ele não precisou de um conselheiro, ou não colocou aquela vontade em dúvida, ou que ele mudasse essa vontade. Então vamos lá. Por exemplo, quando o homem pecou, Deus decidiu que iria enviar o seu filho para morrer pelo homem.
Isso já é encontrado ali no proto-evangelho, chamado proto-evangelho, no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Adão peca. E é claro que essa decisão de Deus não está ali claro, óbvio, mas depois ele vai revelando progressivamente, por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas, mas ali ele já decidiu que ele iria mandar o seu filho e que seria a única maneira de salvar o homem do seu pecado, seria um sacrifício por meio do seu filho amado, justo e sem pecado. Essa é uma vontade decretada de Deus. Deus decretou que seria assim. Deus decretou que o seu filho, quando se encarnasse, ele nasceria de uma virgem. Deus decretou isso. Deus revelou isso aos seus vários profetas no Velho Testamento, e isso aconteceu. Isso foi um decreto de Deus. E esse decreto está dentro da vontade chamada decretada de Deus. Ninguém mais muda, ninguém mais mexe. Deus também decretou que um dia Jesus voltará. Hoje nós, como igreja, aguardamos o retorno de Cristo. Aguardamos que um dia Cristo vai voltar e vai nos levar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Essa é a promessa de Jesus ali no Evangelho de João, e você conhece muito bem. Então essa é a vontade decretada de Deus. Deus tomou a decisão, Ele falou dessa decisão e ninguém muda. E nada vai impedir essa vontade de Deus se realizar. A Bíblia está repleta desta vontade decretada de Deus. A segunda vontade, o segundo tipo de vontade é aquela vontade, então, ordenada por Deus. É aquela vontade que Deus expressa na sua palavra. Ela é uma vontade para mim e para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Mas essa vontade nem sempre se concretiza, infelizmente. Não por culpa de Deus, não por falha de Deus, não por falta de poder de Deus, mas porque Deus também, na sua vontade decretada, Ele definiu que o relacionamento que Ele teria conosco, com os teus filhos, seria um relacionamento aonde houvesse plena liberdade de escolha. Aqui, quando eu falo plena liberdade de escolha, aqui, cuidado, coloque aí entre aspas, você pode entender mal essa minha frase, mas Deus decidiu que nós temos a liberdade de escolher, estar sempre alinhado à sua vontade. E eu vou dar alguns exemplos aqui de vontade ordenada e você vai entender isso aí. Olha só, lembra de Romanos capítulo 12? Quando Paulo escreve lá, no versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é Paulo escrevendo sob a ação do Espírito Santo e nos revelando uma vontade de Deus que seria do tipo vontade ordenada. Deus ordena que os seus filhos, que eu e que você, não nos conformemos com os valores deste mundo, não nos conformemos com este século, mas que nós tenhamos as nossas mentes renovadas, transformadas através da sua palavra. Essa é uma vontade de Deus para a nossa vida. Essa é uma vontade de Deus para a sua vida. A pergunta que eu faço é: isso sempre acontece? Na minha e na sua vida? Isso sempre acontece? E a resposta é não. Hoje nós vemos muitos filhos de Deus, muitos crentes, membros de igrejas, vivendo uma vida completamente, vamos usar o termo mundana, não é? Um termo forte, né? Mundana. Mas uma vida bem desalinhada com a vontade de Deus, uma vida onde você vê que aquele cristão, ele está muito mais amigo do mundo e parecendo com o mundo do que parecendo com Cristo. Então nem sempre acontece. Ali, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo vai dizer: mas
andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A vontade de Deus é que eu e você andemos no Espírito. E aí depois Paulo vai citar no verso 19, ele vai alistar ali as obras da carne. Nós já falamos aí sobre esse texto. Vou deixar aqui um card para que você possa ver esse devocional. Ele vai citar ali algumas obras da carne. E lá no verso 22, o tão famoso verso do fruto do Espírito, que é o amor com os seus desdobramentos, né? A alegria, a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. A vontade de Deus é essa, para mim e para a tua vida, é que a gente ande no Espírito e que não satisfaça a concupiscência da carne, mas antes possa desenvolver o fruto do Espírito. E a pergunta aqui é, isso sempre acontece na minha e na tua vida? E a resposta provável é não. Isso nem sempre acontece. E, na verdade, na vida de alguns, nunca acontece. Não é? Mas é a vontade de Deus. Uma vontade que Ele deu, que Ele expressou na palavra, e Ele deu a mim e a você a liberdade de se alinhar ou não com aquele desejo de Deus, com aquela vontade. Mas está na palavra, não é? Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus. E aqui aparece a palavra expressa, né? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso sempre acontece? Parece que não, né? Mas é vontade de Deus. E como não é uma vontade decretada, é a vontade ordenada, Ele nos dá a liberdade. Aqui é um tema polêmico, é um tema complexo, que você pode ter a liberdade aí de comentar aqui, fazer os seus comentários sobre esse assunto. Talvez você possa nos ajudar, me ajudar a desfazer algum equívoco, né? E, por último, a vontade desejada. A vontade desejada, queridos, é aquela vontade que talvez seja o aspecto da vontade de Deus que aquele jovem lá esteja muito preocupado em conhecer e cumprir. Que tem a ver com a vontade específica para a minha vida, para a sua vida, para a vida dele. Qual é a vontade de Deus para a minha vida pessoal? E isso não está na Bíblia. Essa vontade não está na Bíblia. Mas nós cremos que Deus tem uma vontade específica para cada um de seus filhos. A vontade específica para a vida dele. Essa é a vontade que o Dr. Russell Shedd chamava de vontade desejada. Então, por exemplo, que roupa eu vou vestir hoje? Que roupa eu vou vestir para ir no culto, por exemplo, ou para ir para o trabalho, ou para um passeio? Que roupa? Porque há pessoas, eu já ouvi histórias assim, né? Que a pessoa ora a Deus pedindo direção para que roupa usar. Eu, pessoalmente, não creio que Deus vai dar ali uma revelação especial, específica, dizendo que roupa você deve vestir. Afinal de contas, Deus nos deu pelo menos duas coisas. Ele nos deu, ou três coisas: liberdade de escolha, Ele nos deu raciocínio para pensar e avaliar e tomar decisão, e nos deu princípios. Então, a vontade desejada de Deus, que é específica para uma vida pessoal, para uma vida particular, e que não está nas Escrituras, ela vai ser alcançada por meio de olhar para princípios na palavra e poder avaliar, analisar e decidir o que fazer naquela questão. Então, que roupa eu vou vestir? A Bíblia dá princípios de modéstia, de santidade, aquele princípio lá que a gente conhece, né? Que geralmente lembramos das mulheres nessa questão, mas vale para o homem também. O princípio da modéstia no se vestir, no se trajar, a decência, esse princípio. Então a roupa você escolhe, mas o princípio do vestimento está lá. Por exemplo,
Você está aí numa situação de escolher entre dois empregos. Fez entrevista em duas empresas, é coisa rara, não existe mais. E você tem que decidir que emprego eu devo escolher. A Bíblia não vai falar isso. Possivelmente Deus não vai te revelar isso de uma forma sobrenatural. Ele pode, ele tem poder para fazer isso. Mas você pode olhar para princípios da palavra e ver em que emprego você iria servir mais a Deus. Será que um determinado emprego ele contraria algum princípio da palavra? Será que ao escolher a empresa A, você iria, por exemplo, para quem é casado, iria deixar a família mais descoberta, iria viajar muito, por exemplo, iria passar muito tempo fora de casa? Isso não é uma coisa tão boa? Será que isso se alinha com a vontade de Deus? Então, ali, buscando alguns princípios na palavra, você pode ter a liberdade de escolher aquele emprego que mais vai te alinhar com a vontade e com o desejo de Deus, nos seus princípios, né? Com quem eu vou casar? Essa é a grande pergunta dos jovens, né? A grande preocupação do jovem cristão, do homem, da mulher, do moço, da moça, né? Que está aí procurando um namorado, namorada, ou já está namorando, e a pergunta sempre vem: com quem eu devo me casar? A Bíblia não vai revelar. Possivelmente Deus não vai te revelar isso de uma forma pessoal, sobrenatural, mas ela dá princípios. Ela dá princípios. E nós sabemos, né, que o jovem cristão, ele deve buscar uma jovem cristã para contrair matrimônio. Isso é tudo? Eu penso que não. Eu penso que isso seja o básico. O básico. Agora, lógico, né? Questão de temperamento, questão de família, a questão de gostos, questão de objetivos de vida, eu penso, e aqui eu não vou me aprofundar porque não vou me arriscar nesse tema, né? Mas muitas outras coisas deveriam ser avaliadas pelo jovem cristão, pela jovem cristã, ao de fato decidir casar com ele ou com ela. A primeira coisa tem que ser cristão. Isso não se abre mão. Isso é um princípio bíblico e coerente e saudável. Então, queridos, é interessante que o Dr. Russell Shedd olhava assim a vontade de Deus. E é muito interessante, né, quando a gente vê algumas coisas na Bíblia. Eu vou citar aqui Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do sermão profético. Lá dos versos 15 a 20, ele fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui é interessante que aqui Jesus está no seu sermão profético, onde ele mistura vários eventos e não deixa a coisa muito separada, e portanto é uma passagem complexa, mas nesse trecho aqui, a maioria dos comentaristas acreditam que ele esteja falando, e eu creio também, que ele esteja falando na destruição de Jerusalém, no ano de 70. Nota que ele estava no ano de 30, na década de 30, do primeiro século, e a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, ou seja, muito tempo depois deste momento, e Deus profetizou essa destruição que aconteceu sob o comando do general Tito, que mais tarde se torna imperador romano, e ali a história conta que não ficou pedra sobre pedra. Inclusive, que Jesus fala isso, não ficará pedra sobre pedra, porque no incêndio, aquele ouro do templo se derreteu e escoou pelos tijolos e até para o subsolo, e ali eles escavaram aquelas rochas, aquelas pedras, para pegar aquele ouro. Então a palavra profética, que não ficará pedra sobre pedra, se cumpriu literalmente
neste evento. Então aqui é a vontade decretada de Deus. Deus decretou que os romanos iriam destruir Jerusalém e o templo no ano de 70. Vontade decretada. Mas olha que interessante, queridos. Verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Interessante que mesmo dentro de uma vontade decretada, de um fato histórico que iria acontecer, que Deus revelou, determinou, ninguém iria mudar. Mesmo assim, ele falou, vocês orem para que isto não aconteça nem no sábado e nem no inverno. No inverno a fuga seria mais difícil. No sábado, eles tinham a restrição de andar a um percurso menor, 1 quilômetro mais ou menos. E aqui dentro dessa vontade decretada, havia o espaço para oração. Eu fico pensando no nosso tempo de pandemia, de doença, de morte. Creio que Deus esteja por trás desses eventos, Deus controla todas as coisas, e Ele nos dá a liberdade de orar e pedir proteção. E você tem orado por isso. Então, a vontade de Deus é algo tremendo, complexo, espinhoso para entender, mas de uma forma bastante didática, é assim que eu também vejo a vontade de Deus. Talvez você possa falar muitas outras coisas ou ter outras dúvidas sobre esse tema. Eu quero te incentivar a colocar nos comentários, pergunta ou coloca lá outros insights que pode me ajudar, pode me ensinar e pode abençoar também aqueles que leiam os comentários. Então que Deus possa abençoar profundamente a tua vida e que você possa ser um crente, uma crente que busque plenamente estar no centro da vontade de Deus, para a honra e glória do nosso Deus.